O Ibope divulgou pesquisa que mostra que a popularidade do presidente Bolsonaro atingiu o índice mais alto desde o início do mandato. De acordo com o estudo, o presidente recebeu 40% de bom ou ótimo. 29% dos brasileiros consideraram regular e 29% acharam ruim ou péssimo. O tema de hoje é: a aprovação de Bolsonaro é consistente ou é por causa do auxílio emergencial? Nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Lisa, boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Diga sim para uma oferta especial. Yaris XL Plus Connect com parcelas a partir de 500. Quem começa hoje é você, Bruno. Suas primeiras considerações, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Boa noite, Caio. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. A pergunta do debate de hoje é se a aprovação de Bolsonaro é consistente. Mas, para a gente responder essa pergunta, a gente precisa se fazer outra pergunta antes. Consistente com o quê? A aprovação do governo é consistente com a realidade? Eu acredito que sim. A gente já debateu isso aqui algumas vezes. E embora qualquer previsão possa ter desvios, possa sofrer variações para mais ou para menos, quando elaboradas dentro da metodologia científica, permite a gente avaliar com uma razoável certeza a opinião pública sobre determinado tema. Mas qual realidade? A realidade recente, a realidade atual, de quando as pesquisas foram feitas. É muito comum o discurso de que pesquisas eleitorais e de opiniões são enviesadas, de que elas não mostram a realidade. Um dos discursos mais utilizados nesse sentido é o de que as pesquisas eleitorais de 2018 diziam que Bolsonaro perderia as eleições em qualquer cenário no segundo turno. Pois bem, de fato, as pesquisas mais antigas mostravam esse cenário. Mas é claro que essas pesquisas não poderiam antever uma série de fatores subjacentes que aconteceram durante o pleito eleitoral e que mudariam de forma clara os rumos das eleições. O fato é que as pesquisas mais próximas ao segundo turno de 2018 mostravam números bastante condizentes com o resultado final. As eleições presidenciais aconteceram em 28 de outubro de 2018. Bolsonaro ganhou com 55,13% dos votos válidos contra 44,87% do seu adversário. O Datafolha de 23 de outubro, dava a vitória a Bolsonaro por 57% a 43%. O Ibope de 25 de outubro, a última pesquisa feita antes das eleições, cravava 56% para o Bolsonaro contra 44% de Fernando Haddad. O que isso tudo quer dizer? Isso quer dizer, substancialmente, que as pesquisas de intenção de voto e de avaliação de um governo possuem um alcance temporal bastante limitado. Em outras palavras, essas pesquisas conseguem medir o humor da população em relação ao momento da pesquisa, mas elas têm pouca chance de prever o futuro. Eu já usei essa analogia sobre esse tema e eu o faço de novo. Uma previsão do tempo é tanto mais precisa quanto mais próxima do dia da previsão. Uma previsão do tempo para amanhã tem muito mais chance de estar certa do que uma previsão do tempo daqui a uma semana ou daqui a um mês. E isso porque em uma semana muitos fatores podem influenciar o clima. Pode chegar uma massa de ar frio da Argentina. Pode chegar uma nuvem negra de fuligem do Pantanal. Não. A pesquisa do Ibope segue essa mesma lógica. Ela reflete o atual cenário econômico do Brasil. E como diria Gaudêncio Torquato, essa popularidade segue uma equação chamada BOBACOCA, ou seja, bolso, barriga, coração e cabeça, nessa ordem. Segundo o analista político, aspas, o bolso suprido enche a geladeira, satisfaz a barriga,
massageia o coração e induz a cabeça dos bem alimentados a recompensar os patrocinadores do pão sobre a mesa. Fecha aspas. E é isso o que a gente observa no resultado da pesquisa do Ibope. Segundo Lucas Souza, o economista-chefe da gestora de patrimônio Bercana, o governo federal injetou na economia esse ano, por meio do auxílio emergencial, um valor equivalente a 13 anos do Bolsa Família. Ou seja, é uma transferência de renda em um ano equivalente a todos os anos do governo do Partido dos Trabalhadores do Brasil. E segundo a equação de Gaudêncio Torquato, bolso e barriga vêm na frente e a cabeça só vai vir no final. Por isso, tanto faz se o auxílio emergencial no valor de R$ 600, no digno valor de R$ 600, foi uma conquista da oposição no Congresso. Pouco efeito surte o fato de que a equipe econômica propôs um valor inicial de R$ 200. Tanto faz de quem é a famosa paternidade desse auxílio emergencial. Tudo isso já passou. O que importa é o que está acontecendo hoje. E hoje as torneiras estão abertas como nunca antes na história desse país. Uma irrigação necessária. Uma transferência de renda imprescindível para evitar um colapso maior em decorrência da pandemia. Uma transferência de renda que foi historicamente taxada de populista pela extrema-direita, mas que hoje se beneficia dos seus frutos. Mas e no futuro? E quando as torneiras se fecharem? E elas vão se fechar em breve. Esse crescimento de popularidade é consistente a longo prazo? Ele vai conseguir se manter a longo prazo? Essa é uma pergunta que não é possível responder com a pesquisa de hoje. Seria como tentar prever hoje se vai chover no dia das votações do segundo turno de 2022. Aquele que acertar se vai chover, ou quem sairá vitorioso naquele dia, o fará por pura sorte ou por outros motivos que não podem julgar a nossa vã filosofia. E sobre isso, nem adianta debater. Caio, suas primeiras considerações, por favor. Interessante discutir quanto que programas assistenciais, como o Bolsa Família e o auxílio emergencial, influenciam na aprovação popular de uma gestão. O cientista político Bruno Garchagen, no subtítulo da sua obra Pare de Acreditar no Governo, ele afirma que os brasileiros não confiam nos políticos, mas amam o Estado. O autor ele se refere a um Estado paternalista, que ao invés de buscar maior eficiência na prestação de serviços públicos, opta por se cercar de privilégios e fazer aquilo que o presidente da República chamou de tirar dos pobres para dar aos paupérrimos. Ou seja, ao invés, por exemplo, de investir no ensino do jovem, o Estado distribui raspas e restos aos adultos sem formação, porque é muito mais fácil e mais imediato dar um trocado do que dar educação. Assim, o Brasil destina menos de 0,5% do seu PIB para o Bolsa Família, enquanto as elites do funcionalismo público recebem salários, aposentadorias e benefícios muito fora da realidade de mercado, às custas do contribuinte. Não à toa, o ministro da Economia já se referiu ao nosso sistema como uma máquina de transferência perversa de renda, do pobre para o rico. Talvez o brasileiro ame esse Estado distribuidor por desconhecer a possibilidade do Estado eficiente, do Estado que é bom prestador de serviços essenciais, como segurança, saúde e educação. Mas justiça seja feita ao juízo do povo, antes fanhoso do que sem nariz. Ou seja, é melhor um governo que me dá alguma coisa do que um governo que não me dá nada. Especialmente porque quem não tem estudo, quem não tem conhecimento, não tem uma formação intelectual ou técnica, está completamente à mercê da própria sorte, em estado permanente de vulnerabilidade e refém do imediatismo. Portanto, é inegável o impacto positivo do auxílio emergencial na avaliação do governo. O que está em discussão aqui não é isso. O que está em discussão aqui é se essa é a única razão para o recorde de popularidade da gestão Bolsonaro. Será que isso não tem a ver com o fato de estarmos há 21 meses sem escândalos de corrupção no governo federal? Será que isso não tem a ver com o fracasso do isolamento horizontal sem critério, que se provou ineficiente em evitar o contágio, mas penalizou os trabalhadores saudáveis com a perda da sua renda? Será que isso não tem a ver com a frustração das previsões alarmistas dos especialistas, sobre número de óbitos por Covid-19, sobre taxa de desemprego e sobre queda no PIB? Será que isso não tem a ver com a revelação de uma reunião ministerial privada que mostrou um presidente genuinamente indignado e enraivecido com a prisão e a humilhação de cidadãos na pandemia?
Será que isso não tem a ver com o superfaturamento e os contratos fraudulentos em plena crise de saúde nos 2 principais governos estaduais do Brasil, que se elegeram às custas do bolsonarismo, mas mudaram de lado, ambicionando a presidência em 2022? Será que isso não tem a ver com os abusos do Supremo Tribunal Federal, que vem interferindo indevidamente no Poder Executivo, além de ofender, de censurar e de perseguir judicialmente apoiadores políticos do governo? Será que isso não tem a ver com o fato de que os maiores adversários e detratores do presidente na política, na justiça, nos movimentos ativistas e até mesmo na mídia aparecem implicados em escândalos criminais e delações premiadas? O humor varia. E o tempo também. Variações acontecem. E no consumo de energia, também. No calor intenso, aparelhos de ar-condicionado se esforçam mais para manter a baixa temperatura, aumentando o consumo de energia. Fique ligado nas pequenas atitudes que podem ajudar a economizar energia e controlar melhor o valor da sua conta. Faça a sua parte e economize. Energisa, ligada na sua energia. Olha a pigmentação desse batom. Será que isso não tem a ver com excesso de militância política na imprensa, que tem os seus 2 maiores grupos de comunicação fazendo oposição sistemática e acrítica ao governo? Na emissora de maior audiência, chegaram a associar o presidente da República ao assassinato de uma parlamentar, mesmo contra todas as evidências noticiadas na própria matéria. No jornal de maior circulação, um editorialista publicou um artigo odioso intitulado "Por que torço para que Bolsonaro morra?". Atos contra o governo, realizados por vândalos encapuzados e armados de paus e pedras, foram rotulados como manifestações democráticas, enquanto as imagens mostravam esses delinquentes agredindo a polícia e atacando grupos com mulheres, crianças e idosos. Vocês acham mesmo que a população não percebe isso? Eu já disse e vou repetir, as elites da política, da justiça e da imprensa estão conseguindo a proeza de transformar um dos homens mais poderosos do Brasil em uma vítima perante a opinião pública. Porque a tendência natural das pessoas é ter empatia por quem é atacado injustamente a todo tempo. Então, se você acusa um presidente de fascista e autoritário, mas ele defende as liberdades individuais do cidadão contra os abusos dos governadores e dos prefeitos, ele sobe. Se você fala que o presidente é inimigo da ciência na pandemia, mas a ciência erra de forma grosseira e gradualmente incorpora a visão original dele, ele sobe. Se você alega que o presidente não se importa com os trabalhadores, mas ele edita uma medida provisória que salva milhões de contratos de trabalho, ele sobe. Se você diz que o presidente é inimigo dos mais pobres, mas as políticas do governo beneficiam justamente os mais pobres, ele sobe. E se você fala que o presidente é um mandrião, um preguiçoso, mas a televisão mostra o cara trabalhando das 7 da manhã às 10 da noite, inclusive aos finais de semana, visitando diversas cidades pelo Brasil e inaugurando obras que estavam paradas há anos, bom, ele sobe. Ele sobe usando como escada todo o ressentimento, toda a inveja e toda a incoerência dos seus críticos injustos. A crítica pertinente é aquela que é justa, equilibrada, fundamentada em fatos. Mas vejam só, os fatos estão contradizendo as críticas e as opiniões. E para desespero da bolha, o povo não vive de crítica nem de opinião. O povo vive a sua realidade, uma realidade consistente. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Caio, eu tenho um raciocínio geralmente muito metódico, um pouco científico. E nesse caso, o que a gente tem aqui? A gente tem vários fatores, várias causas e uma consequência. Qual que é a consequência? O aumento da popularidade do presidente. Vamos combinar hoje que a gente não tem divergência quanto a isso. Subiu a popularidade. Você acredita na pesquisa, eu acredito na pesquisa, correto? Legal. Você trouxe uma tese de que o aumento dessa popularidade, ele não vem aliado somente à renda emergencial, a esse plano de transferência de renda emergencial, certo? Você enumerou mais alguns fatores, talvez eu tenha esquecido, mas os principais foram 21 meses sem corrupção, fracasso do isolamento horizontal,
a reunião presidencial, que mostra um presidente como você descreveu, os supostos abusos do STF, a implicação dos maiores adversários em um esquema de corrupção e uma imprensa militante. Bom, talvez tenha alguns a mais, talvez tenha alguns a menos, mas esses foram que eu peguei aqui da sua fala. A gente poderia fazer esse teste científico de duas formas. Uma seria eu tentar descreditar todos esses fatores que você trouxe. E eu já digo bem claramente aqui que eu realmente não acredito neles. Uma outra forma da gente testar isso, e aí a gente precisa fazer um combinado. O combinado é que a gente acredite na próxima pesquisa. Na próxima pesquisa, já sem a influência do auxílio emergencial. E aí a gente vai ver como está a popularidade do presidente. Porque se esses fatores eles vão se manter, segundo você, segundo você, vai estar sem escândalos de corrupção, a não ser que você reconheça algum escândalo de corrupção no governo, porque aqueles que eu já enumerei várias vezes aqui você não reconhece, você acha que não são relacionados ao governo, são relacionados aos filhos ou de coisas que não estavam no governo. Aí a gente vai ver se com esses mesmos fatores e retirando o auxílio emergencial, vai se manter essa popularidade. Esse vai ser um teste bastante científico. Uma pessoa com raciocínio tão científico me impressiona, me espanta, na verdade, a falta de raciocínio cronológico. O governo federal, ele toma posse em janeiro de 2019, certo? Então, não existe escândalo de corrupção relacionados à gestão federal. E as questões relacionadas ao filho do presidente, eventualmente à primeira-dama, que é o próprio presidente da República, estão aí sob apuração, investigação, o que quer que seja. E eu vou ser o primeiro a criticar assim que restar provado qualquer ilicitude e qualquer ilegalidade. Mas só em termos de comparação, você pega o governo Dilma Rousseff, em um ano, mais 7 ministros afastados por escândalo de corrupção. O governo Temer também teve tantos outros ministros. Aliás, a troca ministerial, geralmente no governo lulopetista, depois no governo MDBista, se dava justamente por envolvimento em escândalos e a gente não verifica isso, pelo menos entre janeiro de 2019 e agora. Então, é simplesmente uma questão cronológica. Sobre os números do Ibope, o que me impressionou, duas coisas. Primeiro, dentro da margem de erro, ele mais ou menos está consistente com os resultados publicados pelo Datafolha. O Datafolha, se não me engano, dava 37% ou 38% de ótimo e bom. Então, dentro da margem de erro, esses 40% do Ibope, eles estão mais ou menos nisso. E da mesma forma, juntando com o pessoal que acha o governo regular, a gente tem entre 2/3 e 70% da população brasileira nesse grupo. Percebam que é o inverso do que a bolha pregava, falando que, olha, nós somos os 70%, o governo está restrito aí a fanáticos que correspondem a menos de 1/3 da população. Então, essa narrativa ela cai por terra. E outra coisa que é importante observar é que quando você sai proporcionalmente, quando você sai de 29%, de 30% para 40%, você tem um aumento de 1/3 da popularidade. Isso no decurso de poucos meses. E eu também acho que é ingênuo, é infantil e, inclusive, intelectualmente desonesto você traçar uma relação de causa e efeito simplesmente relacionada à renda. Chega a ser até uma visão muito preconceituosa sobre o eleitorado, especialmente o eleitorado de baixa renda, como se ele fosse sensível simplesmente a assistências governamentais. E a gente sabe que tem outras coisas implicadas, tanto que governo Temer e governo Dilma, para ficar nos governos anteriores, nenhum deles retirou aí os benefícios do Bolsa Família, mas eles tinham aprovação de apenas um dígito. Então, eu acho que os fatos eles tornam claro que a relação de causa e efeito é infinitamente mais complexa do que simplesmente a questão do auxílio emergencial. Concordo com isso, Caio. E esse, inclusive, foi um discurso da extrema-direita a história inteira, de que o Bolsa Família é o que sustentava o Partido dos Trabalhadores, quando a gente viu que isso não é verdade, que o povo pensa assim, que o povo pensa em várias coisas. Embora o seu argumento inicial tenha um ponto muito claro, a pessoa que está passando fome, ela não consegue pensar a longo prazo. Ela vai pensar na sua próxima refeição. E, infelizmente, o Brasil voltou para o mapa da fome. E, infelizmente, esse auxílio, que parece pequeno, o próprio presidente Bolsonaro disse, parece pequeno para quem recebe, mas, na verdade, para os miseráveis, para as pessoas que não têm condições, que estão nesse estado que você chamou de vulnerabilidade, isso é a diferença entre a vida e a morte. Isso é a diferença entre poder jantar ou não. Isso é a diferença entre poder alimentar o seu filho na hora que você chega em casa.
e é uma diferença bastante importante. Sobre esses valores, né, de 70% aqui ou de 30%, aí a gente vai ficar muito sempre na semântica. Quem quer ser a favor do presidente vai falar, olha, não, a gente junta do 40 bom e ótimo com os 30 do regular e tem 70% que não acham ele ruim. Quem quer falar contra o presidente vai dizer a mesma coisa. Não. Se você pegar os 30 que não aprovam junto com o regular, são essas pessoas aqui que não acham que ele é ótimo. As duas informações estão corretas, as duas informações não passam a realidade. A realidade é que você tem 40 que aprova, 30 que acha regular e 30 que acha que é ruim e péssimo. Essa é a realidade no Oi Crua. A gente pegar esse regular para juntar para o lado ou para o outro, isso não vai passar o que é a realidade dessa pesquisa, né? Eu acho que o grande ponto que a gente tem que trazer aqui é que essa pesquisa, ela é sim uma pesquisa que vai trazer uma foto de um momento, que um fator preponderante, um fator que é diferente da época em que a popularidade do presidente vinha embicando e caindo, o grande fator que tem aí de diferente é o auxílio emergencial. A gente não pode dizer que esse auxílio emergencial é o único fator, mas que todos os especialistas, todos os economistas, todos os analistas políticos mostram como um fator fundamental, não é o único, mas é fundamental, e isso a gente pode fazer essa avaliação sim. Aqui eu vou retomar aquela máxima do presidente americano, Abraham Lincoln, quando ele disse que você pode enganar todas as pessoas há algum tempo e por todo o tempo algumas pessoas, mas você não pode enganar todo mundo o tempo todo. Isso por quê? Porque a narrativa, a crítica injusta, a opinião odiosa, ela está em desacordo com a realidade dos fatos. E o auxílio emergencial, de certa forma, ele vem coroar, né, essa situação que eu acabei de colocar, que é o seguinte: você tem um presidente sendo acusado de coisas e agindo na contramão dessas críticas. Então a gente sabe, como você bem colocou, esse rótulo, né, aliás, é um rótulo muito impróprio, né, de extrema-direita. O que seria extrema-direita? O que é extremo é aquilo que é violento, né, aquilo que foge à normalidade democrática. Então, por exemplo, quando você tem partidos de esquerda que apoiam invasão de propriedade privada, né, que dialogam com grupos encapuzados, né, como é o caso do Black Bloc, tudo bem, aí você pode falar de ação extrema. Mas enquanto você não vê uma violência praticada pela direita, o que é a extrema-direita? Era a direita que queria o impeachment da Dilma Rousseff? Não. A direita vai defender direitos e garantias fundamentais, é o princípio do conservadorismo, né? Essas ideias liberais que estão aí há séculos, né, de restringir a intervenção de governo, de respeito às liberdades individuais, de respeito à propriedade privada. Não existe essa de extrema direita no Brasil. O que tem, sim, é uma extrema esquerda, que recorre, sim, à violência. É muito impróprio essa rotulação que você aplica. E, de novo, o fator principal, né, você pode até falar que é o auxílio emergencial, isso, de certa forma, faz sentido, mas isso foi como os americanos falam, um wake-up call, né, uma chamada para as pessoas perceberem o seguinte: não, peraí, falam que esse cara é um preguiçoso, mas ele está vindo aqui nas cidades do meu estado, está inaugurando obras que estavam paradas até agora. Falam que ele é autoritário, mas eu vejo ele numa reunião privada, né, defendendo com ênfase que os ministros todos se manifestassem contra, né, a prisão, inclusive o ato de algemar, né, o cidadão de bem que estava transitando em via pública. Você percebe aí o tom de indignação. Ele faz pouco caso da própria reeleição, mostrando que talvez não seja tão ambicioso como se diz por aí. Então, esse tipo de situação, a hora que a pessoa vê uma coisa concreta, como um auxílio emergencial que desmente, né, essa falácia de que o liberal não se preocupa com o pobre, de que a direita não liga para o pobre e para o trabalhador, quando ele percebe isso concretamente na mão dele, ele muda de lado. E é exatamente esse fenômeno que a gente observou agora. Nós já estamos nos argumentos finais, mais uma vez. Eu proponho aumentar o tempo do debate, porque eu estou sempre cortando vocês aí no momento em que o debate esquenta, mas fica para a semana que vem discutir isso. Caio, continua, por favor, seus argumentos finais. Olha, Mona Lisa, se o tempo do debate for aumentado, então eu sugiro também que aumente-se as respectivas remunerações, né, doutor? Acho olha, isso é em outro departamento. Vamos nessa. Sindicalismo agora, Caio, do seu lado, aqui, CNN. Olha só. Sexta-feira é contradição de inacreditável. sexta-feira, né, doutor?
O pessoal brinca que eu sou o sindicalista aqui da CNN. Pois Muito bom, Caio Bom. Coppola, sindicalista da CNN. É a frase para fechar a semana. Vamos nessa, Caio. Sextou, né, Mona Lisa? Sim. Bom, brincadeiras à parte. De certa forma, a pesquisa, o doutor vai concordar comigo nessa, a pesquisa ela mostra uma certa sintonia entre o governo e os anseios da população. Como o doutor bem disse, esse auxílio emergencial, ele é necessário. Né? A gente está por causa da paralisação econômica, né, decorrente das ações políticas motivadas aí pela pandemia, a gente teve uma vasta população aí alijada da vida econômica. E isso, de fato, segurou o mercado interno, né? Segurou um pouco a demanda, né, por produtos aí básicos, manteve a economia girando e a gente torce, né, para que, a partir de agora, esses contratos, essas MPs dos contratos de trabalho, que gradualmente a economia retome, né, para patamares antes estabelecidos, até porque eu já havia pontuado isso em 2019, né, foram 640 mil carteiras assinadas. Então, um saldo positivo de 40 mil postos de trabalho. A gente teve 1,8% de crescimento no consumo das famílias e o investimento em capital privado foi de 2,2%. Então, apesar de um crescimento módico do PIB, né, de 1,1%, os números do setor privado foram muito bons e a gente estava aí com uma estrada promissora adiante. Infelizmente, adveio a pandemia. Mas o ponto é que também para o ano que vem, embora o Renda Brasil não conste, né, do projeto de lei orçamentária anual, pelo menos um aumento, um acréscimo de 20% do Bolsa Família já está no texto que o Executivo mandou para o Legislativo. Então agora resta ao Congresso Nacional fazer essa composição e ver, porque naturalmente os efeitos nocivos da pandemia e a retomada do emprego, isso daí é um processo lento e essa população mais vulnerável precisa estar assistida para evitar males maiores. Seus argumentos finais, Bruno, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Caio, todos esses fatores que você colocou, novamente, todos esses elogios ao presidente, todas essas questões, toda essa tese de que a crítica que é feita é injusta e catapulta a popularidade do presidente, vai ser testada. Vai ser testada e vai ser testada em breve. E aí a gente vai ver. Né? Não é uma questão aqui da gente ser super reducionista e dizer o auxílio emergencial é que está fazendo isso e pronto. Nunca disse isso. São vários os fatores, mas existem fatores preponderantes. Antes da gente entrar no debate, eu conversava aqui com a comentarista da CNN, Thaís Heredia, ela me lembrava que a liberação do FGTS em 2017, que era no valor de cerca